Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista, em que todos os dias nós estudamos a Palavra de Deus. Eu fico muito feliz de você estar comigo, mais uma semana começando, uma semana útil, que Deus possa abençoar o seu trabalho, os seus estudos, para que nós juntos possamos crescer de acordo com a vontade do Senhor. Hoje é segunda-feira, dia 24 de fevereiro, e o nosso tema de hoje é o seguinte: a origem do grande conflito. Talvez você não saiba muito bem sobre aquele verso que eu tenho falado todos os dias aqui pela manhã, né? O verso áureo. E esse verso talvez seja um mistério para alguns de vocês, mas eu quero explicar para você qual é o significado dele. Gênesis capítulo 3, verso 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Seguinte, vamos deixar bem claro essa palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que o ser humano foi criado no Jardim do Éden. Esse jardim era perfeito, maravilhoso. Mas um dia, Adão e Eva escolheram de livre e espontânea vontade. Eles não foram projetados para isso, não foram criados por Deus para isso, para escolher o mal, mas eles escolheram, por serem moralmente livres, o mal, o conhecimento do bem e do mal. O bem eles já tinham, e agora eles receberam o mal. Por consequência disso, Adão e Eva então fogem da presença de Deus. E a cena chega a ser hilária. Eles não tinham mais as suas vestes de luz em que eles caminhavam no Jardim do Éden. A palavra de Deus diz que eles estavam nus e estava tudo bem. E agora não estava nada bem. As plantas começaram a morrer. Folhas começaram a desprender das árvores. Os animais começaram a ficar agitados, violentos. E Adão e Eva, percebendo que estavam nus, pegaram folhas de árvores, folhas de figueira, e tamparam as suas partes íntimas. Eles não tinham vergonha nenhuma, não tinha malícia ou maldade entre os dois, mas agora tinha. E isso fez com que eles tivessem vergonha, e eles correm. Deus naquele dia vai até eles e pergunta onde é que eles estavam. Não que Deus não soubesse, mas Deus queria que eles se voltassem para Ele, o buscassem. E nesse momento, Adão e Eva vão até Jesus e começam a ter um diálogo com Cristo. E dizem o seguinte: Adão fala primeiro, fala, olha, eu ouvi a tua voz e eu fiquei com vergonha. Você pode acompanhar em Gênesis capítulo 3 essa história. Ele fica com vergonha, fala isso para Deus, e Deus fala, olha, mas você está vergonha por quê? Não, porque eu estava nu. Mas quem te fez saber que você está nu? Disse o Senhor para ele. E ele fala, olha, eu comi da árvore e tal, e foi a culpa da mulher, ela me deu da árvore. Opa, ele não assumiu a responsabilidade, ainda jogou nas costas da Eva. Ok, Deus vai então, conversa com Eva. E fala com Eva, Eva, o que você fez? E ela fala o seguinte, olha, Senhor, eu comi da árvore, mas foi culpa da serpente, a serpente me enganou. Mais uma vez, ela joga a culpa também na serpente. Aí Jesus chega para a serpente e olha para ela e diz o seguinte para ela: porém inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Essa palavra de Deus em Gênesis 3,15 é a primeira profecia bíblica que aponta para o Messias, Cristo. Na verdade, Jesus não estava falando isso só para a serpente, para aquele animalzinho. Embora a maioria de nós não goste muito de serpentes, ela é apenas um animal selvagem, mas um animal. Essa determinação de Cristo é contra o inimigo de Deus. Porém, inimizade, luta, guerra entre você, que é o inimigo de Deus, e a mulher, que é a igreja do Senhor. E entre a sua descendência e o descendente dela. Jesus é o descendente da mulher, é o descendente de Eva, que vem então nos dar a salvação, sendo um de nós, 100% Deus, 100% homem. E Jesus continua dizendo, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui diz que Jesus, o descendente da mulher, feriria, esmagaria a cabeça da serpente, venceria o inimigo de Deus. Mas o inimigo de Deus feriria o calcanhar de Cristo. Significa o quê? Que Jesus morreria nesse processo de destruir a serpente. É isso que nós temos estudado durante esses dias, né, esses primeiros dias, sobre o grande conflito que começou lá no Jardim do Éden, entre Cristo e Satanás, e a promessa de que viria um descendente da mulher, um descendente da mulher, da raça humana, representando ali a Igreja de Deus, que lutaria sempre num conflito entre a Igreja de Deus e a Igreja do inimigo, e o descendente da mulher, Jesus, venceria o inimigo de Deus e o joio que nós já vimos na lição passada. É isso que significa então o grande conflito. Essa batalha que começou lá no Jardim do Éden, entre Cristo e Satanás. Eu quero ler para você mais um texto de Gênesis que fala o seguinte. A
palavra de Deus nos diz em Gênesis capítulo 1, verso 31. Vamos lá ao comecinho da Bíblia, ao primeiro livro, Gênesis 1, no verso 31. Diz o seguinte a palavra de Deus. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, e foi tarde de manhã, o dia sexto. Toda a criação de Deus, onde Adão e Eva viviam, era um lugar perfeito, maravilhoso. Não havia desculpas para o pecado. Mas quando a gente segue a história em Gênesis capítulo 3, nós vimos então o momento em que o inimigo entra no Jardim do Éden, o momento em que Adão e Eva escolhem o pecado e o remédio de Deus. Nós vimos isso já, né? Deus ele tem um plano ideal, mas também tem um plano emergencial, que é o sacrifício de Jesus para nos restaurar e nos levar para o reino de Deus. E, bom, nós sabemos que o grande conflito começou lá no Jardim do Éden para a gente, os seres humanos, mas como isso continua? O que a palavra de Deus nos diz sobre o futuro desse conflito? Vamos então a Apocalipse, no capítulo 12. Apocalipse, último livro da palavra de Deus. Se você tem a Bíblia feita pela Sociedade Bíblica do Brasil, é o último livro. Se você tem uma Bíblia que pertence ali à editora Ave Maria, uma Bíblia católica, você pode encontrar outros livros ainda. Também tem outras versões bíblicas, né, que tem outros livros que são acrescentados. De forma geral, Gênesis e Apocalipse são o que a Igreja de Deus reconhece como inspirados. Então vamos a Apocalipse, no capítulo 12, versos 7 até o verso 9. Capítulo 12, versos 7 até o 9. Então houve guerra no céu. Miguel e os anjos, seus anjos, batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Então aqui no livro do Apocalipse nos conta, antes de falar do futuro, o passado, um passado mais remoto do que o Jardim do Éden. Aqui nos diz que a grande batalha, a guerra entre Jesus e o inimigo de Deus aconteceu lá no céu, para depois vir para o Éden. Então o grande conflito começa já no céu, o paraíso de Deus, onde não permanece o mal. Eles não têm lugar lá e são expulsos do céu. E foi precipitado o grande dragão. O dragão é uma referência à serpente, já que dragão tem significado, a grande serpente. Referência à serpente do Éden. A antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, que engana todo o mundo, foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. O grande conflito começou no céu, essa batalha entre Cristo e Satanás, se transferiu para o Jardim do Éden e depois para todo o nosso mundo. Não apenas o inimigo de Deus veio para cá, mas todos os seus anjos maus. Então, verso 10. Ouvi uma grande voz no céu que dizia, e agora sim, tem a ver com a mensagem de Deus para o futuro. Agora é chegada a salvação, e o poder, e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles os venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Aqui a palavra de Deus nos diz que a vitória está em Cristo Jesus. Aqueles que confiam no Senhor têm a vitória, mesmo que tenham que entregar a própria vida neste mundo para herdar no reino dos céus. Verso 12. Pelo que alegai-vos os céus, e vós que nele habitais. Mas, aí é a mensagem de Deus para a gente hoje, mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Aqui temos a certeza da salvação, a certeza da vitória de Cristo. A guerra já está vencida, mas ainda estamos nesse grande conflito. E o inimigo de Deus está irado, revoltado, e vai usar todas as ferramentas que ele puder para enganar a gente. Ele vai usar o espiritismo, ele vai usar a ideia da vida após a morte, da imortalidade da alma, ele vai usar dias para que você se prenda a dias e não a palavra de Deus, a cerimônias, a qualquer coisa, a deuses, a você mesmo, para que você tenha outros deuses além do Senhor. Quebre os mandamentos e não busque o Senhor. Mas a palavra de Deus é muito clara. Aqueles que seguem o caminho do mal são joio. Aqueles que seguem o caminho do mal não herdarão o reino de Deus. Eu tenho certeza que você quer ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você quer a salvação. Porque você está aqui comigo hoje, buscando mais conhecimento de Deus. Para você ser um trigo e não um joio. Para você ser um filho de Deus que reconhece o Senhor e não um filho do inimigo de Deus. Fique grato, fique feliz, assim como eu,
porque nós temos a vitória em Cristo. Mas fique alerta, porque o inimigo ele está ao nosso redor, tentando nos destruir nesse grande conflito. Não existe determinação. Você é que escolhe de que lado vai estar. Você que escolhe se quer a vida ou a morte, se quer a salvação ou a perdição. Escolhe Jesus. É o que eu espero de você, é que eu oro por você nesse dia. Vamos juntos orar. Querido Pai que estás no céu, te agradecemos pela lição da Tua Palavra. Nós compreendemos hoje que o conflito começou no céu, veio para a nossa terra, para um Éden, depois se espalhou pelo nosso mundo. Nós hoje enfrentamos esse conflito, mas temos a vitória garantida pelo sangue do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por essa bênção e essa certeza nesse grande conflito entre o inimigo de Deus e o nosso Deus vencedor. Obrigado por estarmos do Teu lado, em nome de Jesus. Amém. E nunca se esqueça, nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.